Vou continuar agora falando de Dourados. O vídeo anterior, de repente, caiu aqui alguma coisa qualquer. E vocês vão ver agora a sequência da história que eu parei no vídeo anterior. Obrigado pela atenção de vocês. Então, continuando, que deu aqui um problema no vídeo, mas quando nós chegamos lá na Fazenda Itamaraty, o povo já estava esperando e até preocupado, porque o reverendo costumava chegar antes das 6 horas da tarde, já eram umas 8 horas da noite quando nós chegamos. E aí houve a missa, eu fiquei assistindo, uma multidão de gente, e lá eu aprendi algumas coisas que até hoje me são úteis na pastoral. Aliás, eu devo muito do que eu sei de pastoral ao trabalho junto com o Almir, lá do Paraná. Vou falar sobre isso. Se tem alguém que eu admiro como pastor, é o Almir. No final da missa, lá o Almir falou: olha, quem tem as imagens, as fotos, os quadros, as fotografias e tal, para benzer, levanta aí agora que eu vou dar a benção de gestão geral. E deu uma benção lá sobre tudo aquilo lá. Era a fotografia, imagem da Virgem Maria, imagem de Santo Antônio, imagem não sei de quê, foto de familiar, foto de tudo. Eu achei aquilo estranhíssimo, mas eu percebi logo o seguinte: aquele povo não tinha nada a ver com a igreja episcopal. Era um povo abandonado pela igreja católica, jogado lá naquele rincão lá do Mato Grosso do Sul. E o Almir uma vez descobriu uma família que morava lá, que era ligada à igreja, e começou a ir lá atender esse povo e acabou virando o capelão de lá. Toda vez que ele ia para lá, ele fazia o culto lá, batizava, benzia, casava. Né? Naquela noite nós fizemos batizados também. Era o pacote completo. Um povo pobre, sofrido, trabalhador rural, que morava em agrovilas. Eu conheci a agrovila dos técnicos, não conheci a agrovila dos plantadores mesmo. Porque era separada, havia uma separação social muito forte. Os engenheiros tinham as casas, os técnicos tinham outros lugares, e o povão que trabalhava na terra mesmo tinha lá os seus casebres lá. Eu nunca fui de ver isso lá, nunca me deixaram ir lá. Na verdade, eram moradias coletivas, porque a maioria dos homens eram solteiros, esses trabalhadores rurais. Bom, depois da missa, aí a gente foi jantar e nós ficamos hospedados no alojamento dos técnicos solteiros, uma baita de uma casa onde tinham vários técnicos, engenheiros agrônomos e tal. Fiquei eu e o Almir no quarto, conversando sobre aquilo, o Almir me explicando algumas características daquelas pessoas, o abandono que eles recebiam da Igreja Católica. Que uma vez fui em Dourados, tentou pedir para o padre ir lá visitar com eles, em Ponta Porã, mas ninguém se interessou. Então ele se tornou, e o Almir é assim mesmo, né? Eu cansei de viajar com ele pelo Mato Grosso e pelo Paraná. Era comum o pessoal saudar ele na estrada, os caminhoneiros, porque conheciam, porque muitas vezes o Almir levava recado para as famílias dos caminhoneiros, levava coisa que eles compravam para entregar na família. Quer dizer, o Almir tinha essa mania também de vez em quando parar num posto de gasolina, que o pessoal estava comendo lá, os caminhoneiros perguntavam: olha, eu sou padre, alguém quer celebrar uma missa aqui? Vamos celebrar? Vamos ele celebrar. O Almir tem esse espírito, essa vocação de juntar as pessoas e falar do Senhor e celebrar a vida do Senhor, a presença do Senhor. Nós passamos a noite lá em Dourados, no dia seguinte, em Itamaraty, no dia seguinte de manhã, voltamos para Dourados. Desta vez não furou pneu, graças a Deus, né? Mas eu fiquei muito empolgado com aquilo. E na viagem de volta para Dourados, eu me falei: e aí, que tal? Deus está te chamando para cá. E eu fiquei pensando nisso e orei com ele. E quando nós chegamos em Dourados, eu falei para ele assim: olha, como que eu venho para cá? Tem que ter um projeto, tem que fazer um projeto, alguma coisa. E levar para o bispo. Mas você está afim de vir? Eu falei: olha, eu falei para ele que eu tinha pedido ao senhor: se o senhor quer que eu venha para cá, que ele abra o caminho, que ele tire as barreiras da frente, as barreiras da burocracia, a questão do dinheiro, tudo mais. E eu vi que lá na praça principal de Dourados tinha uma lojinha do IBGE, tinha um escritóriozinho do IBGE. Eu falei para o Mira: vamos fazer o seguinte, eu vou com você para Londrina, eu vou passar no telefone público, ligar para a empresa lá em São Paulo, vou passar no IBGE, pegar os dados de informação sobre população, produção, mapa da cidade, tudo isso o IBGE tem. Vamos lá para Londrina, a gente faz um projeto. Eu falei: já está falando sério? Eu falei: vamos embora, vou com você para Londrina. E de fato eu fui lá no telefone público, não tinha telefone na igreja,
E Dona Laura deu muita força. Não, o senhor quer que você venha e tal. Então, tá bom. Eu fui lá, comprei o material todo que o IBGE tinha sobre a região, dados demográficos, dados de produção, mapa, aqueles mapas de fotoaerometria, tudo. Em cima, mandamos para Londrina. Lá na empresa eu avisei que ia ficar uma semana fora. E o meu chefe disse assim, olha, meu caro, você está levando você tem 2 férias para gozar ainda, fica tranquilo. Os sistemas que você implantou estão funcionando bem, não tem problema. Qualquer coisa, eu telefono. Eu deixei o telefone onde eu estava, lá da casa do Almir, para ele. Bom, chegamos lá, eu e o Almir abrimos os mapas, começamos a pensar, fazer planos e tal, e investigando caminhos e tudo mais. Então, nós escrevemos juntos um projeto chamado Plano de Trabalho Missionário em Dourados. E com isso, eu voltei para São Paulo, telefonei para o bispo, que era o Sumil Takatsu na época, e entreguei para ele o projeto. Ele olhou assim, mas isso é difícil, não tem como. Eu falei, mas bispo, é uma proposta, avalia. Fala com o seu secretariado, com o seu conselho diocesano, vê o que eles acham. Bispo, mas vamos ver se o conselho aprova. Tá bom, mas o conselho vai demorar para ser verificado. Tudo bem, bispo, não tem problema. Quando eu voltei para a Telesp, lá no meu escritório, o escritório onde eu trabalhava, eu fui falar com o meu chefe, o Ari, grande cara também, um dia eu vou falar sobre ele, aprendi muito com o Ari, né? E expliquei para ele, olha, Ari, eu vou sair da empresa porque eu vou trabalhar como missionário, eu vou trabalhar fora de São Paulo. O Ari ficou me olhando assim, disse assim, mas vem cá, quanto é que vão te oferecer de dinheiro para você trabalhar fora? Onde é que você vai trabalhar? Se for o caso, a gente negocia seu salário aqui, aumenta. Eu falei assim, não é, pelo contrário, eu vou ganhar, se ganhar, eu vou ganhar menos. Por que você vai fazer? Eu vou para a missão. Eu expliquei para ele. Ele era um judeu praticante, um judeu liberal, mas praticante. E ele falou, bom, então que Javé te abençoe, né? Que Deus te abençoe. Mas se você não for sair, fica aqui. Quando você tiver certeza que vai, então a gente resolve como é que faz para você sair. E aí eu passei outubro todo, novembro, esperando lá pelo dia 10 de dezembro, finalmente, por pressão até do Almir, que era membro do Conselho Diocesano, o bispo levou o projeto para frente. E eu fui lá para a sede da diocese, que ficava no mesmo terreno que era o seminário, que tinha sido o seminário. Fiquei lá à noite esperando acabar a reunião. Eu estava ansioso porque eu tinha certeza que ia ser aprovado, porque Deus queria que eu fosse para Dourados. De fato, quando saíram fora, o Marasquim, que era membro desse conselho também, passou por mim e falou assim, olha, eu aposto que você não fica lá 6 meses. Eu falei que eu não fico, quer dizer que foi aprovado. Disse, não, foi, mas você não vai ficar lá 6 meses. Você não vai aguentar aquilo. Tá bom. Aí saiu o Almir com o bispo, sentando para conversar, aprovaram, mas botaram algumas condições. Primeiro, eu tinha que conseguir um emprego em Dourados. Segundo, a igreja tinha aquela casinha pastoral alugada para pagar os gastos da missão. Se sobrasse algum dinheiro desses gastos, eu podia usar para mim, mas eu tinha que ter um emprego garantido. Terceiro, eu indo para lá, o homem não precisava ir lá todo mês, ou não precisava ir tantas vezes lá. E o bispo então ia pensar na forma de eu me tornar um ministro que pudesse distribuir a Santa Ceia. Ou seja, o homem deixaria os elementos consagrados, como o sacramento reservado, e eu distribuiria a comunhão para as pessoas. E de fato isso aconteceu, eu fui a primeira pessoa leiga autorizada a distribuir a comunhão a partir do sacramento reservado na igreja. O bispo Sumil chegou a fazer um texto teológico explicativo, justificando, usando as referências dos pais da igreja. O Sumil fez um tratado teológico para justificar por que eu ia dar a comunhão para o povo. E isso foi dia 10 de dezembro. Entre o dia 10 de dezembro e 31 de janeiro, e 31 de dezembro, o bispo me deu dinheiro pediu para mim ir a Dourados, ver se eu conseguia trabalho. E se eu conseguisse trabalho, que aí eu imediatamente ia para lá. Eu falei para esse bom bispo, mas eu vou. E fizemos um projeto que precisaria comprar, precisava levar cálice, patena, essas coisas, porque o homem trazia de Londrina. Então, o bispo falou, bom, vai a Dourados. E assim, no dia 31 de dezembro,
eu embarquei num ônibus. Eu fui para Londrina, eu fui para Londrina primeiro. De Londrina eu peguei o ônibus para Dourados. Cheguei em Dourados no dia 1º de janeiro de 1979. 1979. Isso mesmo. Aquela reunião foi em 78. Em 79. Eu ia fazer 29 anos. E fui para a igreja, que lá na casa da Dona Laura, lá dormindo na capela. Era o feriadão. No dia 2 de janeiro, eu falei, bom, ver se eu consigo emprego. Eu estava recém-formado em matemática. Eu falei, mas eu não vou conseguir trabalho dia 2 de janeiro. Mas pelo menos deixa eu conhecer a cidade, ver os colégios que tem, ver como é que é e tal. Lá em Dourados eu andava de charrete. A charrete era um veículo comum que era bem mais barato que o táxi. Não tinha coletivo, transporte coletivo em Dourados. Não tinha ônibus. E tinha um charreteiro que quando eu cheguei ele me levou até a igreja, lá da rodoviária até a igreja, que eu fui até o ponto, ele estava lá, peguei ele e falei, me mostra os colégios daqui de Dourados. Para o colégio público tem o tal. Eu falei, não, colégio particular, colégio público. Expliquei para ele, falou assim, talvez seja até bom que o senhor venha trabalhar aqui como professor, que falta professor aqui, mas hoje vai ser difícil. Eu falei, não, eu quero conhecer. Aí ele disse assim, tem 2 grandes colégios particulares aqui. O Colégio das Freiras, que fica a 3 quadras daquela igrejinha que eu deixei o senhor, e tem um outro chamado Oswaldo Cruz, que fica mais longe, bem mais longe. Eu falei, opa, Oswaldo Cruz é o nome da escola que eu me formei. Eu me formei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Oswaldo Cruz, em São Paulo. Que era uma escola, tipo escola modelo ligada à USP. Os nossos professores eram professores mestrandos e doutorandos da USP. E aí, ele me levou lá. Passamos com a charrete, colégio fechado. Eu falei para ele, dá a volta, vamos ver o terreno do... Aí ele deu a volta, o colégio pegava uma quadra inteira, era imensa a área do colégio. E quando a gente passou lá pelo lateral do colégio, assim, tinha uma portinha aberta. Uma porta no muro, assim, uma portinha aberta. Eu falei, tem uma coisa aberta aí. Eu falei, o senhor vai lá? Eu falei, para que eu vou descer, vou entrar lá, vou ver o que acontece. Eu cheguei a entrar naquela porta dava já num corredor. Eu fui entrando assim devagar, e isso veio um senhor carregando umas pastas, um senhor ruivo, chamava-se Idanor, o nome dele. E ele falou, a escola está fechada. Eu falei, não, eu sei, eu só estou entrando para conhecer. Se eu pudesse falar com o diretor da escola, por que você quer falar com o diretor da escola? Eu falei, não, porque eu sou recém-formado em matemática, estou procurando trabalho, eu tenho interesse de vir morar aqui em Dourados e tal, e se eu conseguisse trabalho, mas eu sei que não é hora, mas quem sabe se eu conversasse com o diretor, eu poderia ter alguma expectativa com relação ao futuro. Ele falou, você dá aula do quê mesmo? Eu falei, de matemática. Você daria aula de estatística? Também, posso dar. Eu sou o diretor pedagógico da escola, vem cá comigo na minha sala. Conversei com ele, expliquei porque eu queria ir para Dourados. Ele falou, o que você quer fazer aqui em Dourados, para dar aula em Dourados? Por quê? Expliquei para ele. Ele ficou me olhando assim e falou assim, olha, Deus está te abrindo mesmo um caminho para você vir para cá. Eu estou precisando urgente de um professor de matemática para o supletivo e um professor de estatística para os cursos técnicos. Eu só posso te contratar a partir do dia 1º de fevereiro. Mas pode ter certeza, pode vir para cá que o emprego é seu. Eu falei, mas é certo? O senhor depois vai... Ele falou assim, não, eu vou deixar isso por escrito para você. Ele me escreveu então lá um atestadinho. Até expliquei porque o bispo vai pedir mesmo. Dizendo que, a partir daquele momento, ele se comprometia comigo de que a partir de 1º de janeiro eu seria contratado como professor para lecionar tais e tais disciplinas e tais e tais turmas. Eu não perguntei quanto eu ia ganhar, não sei quanto que eu ia ganhar, não sabia. Eu sei que eu saí dali, no primeiro telefônico público que eu vi passar no caminho, eu telefonei para o bispo. Não tinha DDD, eu fiz uma ligação a cobrar pelo DDD, e graças a Deus o bispo atendeu, porque acho que provavelmente a moça falou assim, uma ligação a cobrar de Dourados. O bispo, Caetano, tudo bem? Você está aí? O que houve? Eu falei, não houve nada, bispo. Se a condição era ter um emprego, já consegui. Como assim? Como assim? Não, eu estou em Dourados, já consegui um emprego, vou trabalhar num colégio, já consegui as aulas,
E quanto vai ganhar? Eu falei assim, eu não sei, bispo, mas não importa, o senhor não disse quanto eu tinha que ganhar, o senhor disse que eu tinha que ter um emprego, eu já tenho um emprego. Então, o que falta agora? Eu disse, bom, então venha para São Paulo para a gente comprar as coisas, preparar tudo, eu preparar o material que você precisa levar, conversar com você. E eu nem fui visitar o Colégio das Freiras, porque eu falei, pô, Deus abriu o caminho. 2 vezes. Fez o Conselho Diocesano aprovar aquele projeto e me arrumou um emprego no dia 2 de janeiro num colégio, porque eu tive a sorte ou a bênção de chegar naquele momento em que o diretor pedagógico tinha ido ao escritório para buscar um documento dele que ele tinha esquecido lá. Olha que coisa. Bom, eu voltei, falei com a dona Laura, ela já, que bom, aleluia, não sei o quê. E naquela noite eu peguei ônibus para São Paulo. Eu voltei naquela noite mesmo. Fui para São Paulo, eram 20 horas de viagem de ônibus. Cheguei em São Paulo, então, já no dia 3, pela manhã. E passei por casa, larguei as coisas lá e já fui encontrar com o bispo. Eu estava numa ansiedade louca. E aí nós preparamos tudo de tal forma que no dia 10 de janeiro eu estava de mudança para Dourados, levando a minha máquina de escrever, minhas vestes, minhas roupas, minha Bíblia, meu livro de oração, meu inário, meu violão. E lá fui eu para Dourados. Cheguei em Dourados, né? Falamos com o amigo por telefone, ele ficou muito feliz, ele falou, olha, eu vou estar lá em Dourados, tal data, vamos fazer a tua instituição lá com o ministro, tá, eu falei, que bom, ótimo. Como leitor leigo, a palavra certa era leitor leigo, ainda acho que é certo falar leitor leigo, ministro é meio estranho. Cheguei lá, dona Laura, muito contente que eu vou chegar. Ela falou assim, olha, eu vou fazer a visita do pastor da Igreja Presbiteriana Independente, você quer ir comigo? Quer conhecê-lo? Acho que você precisa conhecer os pastores da cidade. Eu falei, que bom. E foi bom mesmo, porque esse cara me salvou a vida. E lá fui eu de charrete com a dona Laura, conhecer o tal do pastor da IPI. No dia seguinte, a dona Laura estava saindo de viagem para Curitiba. Ela disse, olha, eu vou passar o mês com as minhas netas, você está chegando, vai ficar aqui sozinho. Eu disse assim, pô, eu falei, não, dona Laura, tudo bem, eu vou ficar aqui, morando aqui, né? Na capela. A senhora assim, pode, não, fica morando na capela. Eu falei, era onde eu ia ter que morar mesmo, tinha onde morar. Né, o dinheiro que eu tinha, não dava para pagar casa, não dava para fazer nada. Meu compromisso era morar no templo. Eu literalmente dormia com Deus. E assim a dona Laura saiu, e 2 dias depois que ela estava viajando, eu tive uma constipação, uma crise intestinal brutal, uma diarreia louca, uma coisa maluca. Eu me esvaía em água, sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, e o lugar onde a igreja ficava, a Capela de São Pedro, era meio afastada, tinha uns casarões em volta ali, que eram casas sempre fechadas, porque era casa de fazendeiro, que quando vinha na cidade ficava lá. Só tinha um vizinho, um casal vizinho, que morava na casa ao lado da igreja. Mas era uma casa pobre e tal. E eu ali, sem saber nada, sem saber o que fazer e tal, eu entrei em pânico. Falei, bom, eu vou mais para o centro da cidade, porque aqui, se vier qualquer coisa, eu não tenho nada. Eu fui parar num hotel. Achei um hotel ali no final da rua que eu desci ali, perto da rodoviária. Fui lá no hotel, tive que pagar adiantado. A sorte é que eu tinha recebido o dinheiro da Telesp, né? E eu pude pagar adiantado o hotel, 2 dias e tal. Mas só que no dia seguinte eu fui embora, porque tinha tanta barata no quarto do hotel, barata, percevejo e tal, que eu nem dormi. E naquele sufoco que eu estava, eu me lembrei do tal do pastor. Agora, como chegar na casa do pastor? Porque ele morava num conjunto habitacional, chamado Segundo Plano. O conjunto habitacional, como vocês sabem, aquelas casas da Tacoab, é tudo igualzinho, as ruazinhas, tudo mais. Eu me lembro que a casa dele era a última casa de uma rua que terminava diante do campo. E aí, eu peguei aquele mesmo charreteiro e falei, mais ou menos eu lembro, mas vamos lá, vamos procurando. E eu ali tendo que ir travando todo, tinha me entupido de farinha de rosca para ver se, né? E para lá e para cá, por sorte, quando nós passamos uma rua assim, nós olhamos,
Eu vi um carrinho lá no fundo, mas tinha um selo enorme com o símbolo da IPI. Eu falei, aqui. Lá fui eu para casa, bater na casa do pastor, eu expliquei para ele. Ele me abraçou, riu e falou assim, não se preocupa não, todo mundo que chega em Dourados tem essa coisa. É a chamada desinteria do Mato Grosso, por causa da água. E eu já estava meio cagado mesmo. E aí a esposa dele pegou minha roupa, lavou a roupa, eu só constrangedora, mas fui muito acolhido. Ele na hora ligou para um cara da comunidade dele, que era médico, ele veio me ver e falou, olha, é assim mesmo, não se preocupe, não é nada, você tem que comer assim, assim, assim. Me deu 2 remédios para tomar, Ilozone e Entíbios, para travar, era uma infecção intestinal. E eu voltei para a igreja, né? Já comprei os remédios. Aliás, ele me deu os remédios. O pastor comprou os remédios para mim, porque o cara da farmácia era da igreja dele também, me deu de graça os remédios também. Foi nessa hora que eu comecei a aprender que eu tenho que aceitar que às vezes eu não tenho como fazer as coisas, eu tenho que aceitar que as pessoas me deem. Vencer o orgulho, né? E nisso eu me lembrei que o reverendo Takashi havia dito para mim que lá em Dourados ele tinha um grande amigo que era médico, chamado Dr. Elcio, que era o dono do banco de sangue da cidade, do laboratório de patologia lá. E aí eu liguei para o Takashi me deu o endereço dele. E eu fui lá na casa desse Dr. Elcio, estava fechada a casa. Fui no dia seguinte, me segurando ainda, né? Eu tinha que andar a pé, não tinha outra maneira de ir nessas coisas. Até para ir chamar o charreteiro eu tinha que andar a pé 5 quadras. O Elcio morava mais 6 quadras para o outro lado, já fui direto para a casa do Elcio. E aí, deixei um bilhete embaixo da porta da casa dele, me apresentando, dizendo que eu estava com aqueles sintomas e tal, tomando lá esses remédios. Voltei e fiquei lá, com dor de barriga, diarreia, tomando remédio, comendo biscoito de água e sal. E 2 dias depois, apareceu lá um cara, que era o Dr. Elcio. Ele disse, olha, eu estava fora, cheguei, encontrei seu bilhete, vim para cá agora, nem entrei em casa. Como é que você está? Me examinou e tal. Eu disse, oh, tem que fazer isso mesmo, você vai demorar uns dias a passar. Mas já vamos colher fezes agora que eu vou fazer um exame de fezes para você. Ver se você não está com nenhum problema maior aí. Ele já trouxe o material, colheu o material e a partir daí o Elcio foi um grande amigo e um dos meus patronos. Muitas vezes eu fui almoçar ou jantar na casa dele porque eu não tinha um puto para pagar a conta. E assim eu fiquei até que começaram as aulas, logo em fevereiro, no começo do mês. Fui contratado, recebi carteira direitinho, como o professor havia dito, e comecei a dar aula do curso de madureza, do supletivo, matemática, e para o curso normal, para o curso técnico e de contabilidade, técnico de edificação, alguma coisa assim, eu dava aula de estatística e métodos quantitativos. O meu salário, eu fiquei sabendo só nessa hora, era 1/3 do que eu ganharia na Telesp, do que eu ganhava na Telesp. Né? E aí comecei a diocese mandava o dinheiro que recebia do aluguel, mandava ver, quer dizer, eu fazia uma previsão de gastos, mandava para eles lá. O senhor Bernini, que era o tesoureiro da diocese, mandava para mim o valor correspondente ao aluguel. Ele falou assim, deixa eles depositarem para a igreja passa para você, porque não se mete com isso não. Eu falei, tá bom. Eu fazia um caixa de tudo que eu gastava e tal, mandava para ele, e o que sobrava, como havia sido combinado, eu botava como prolabore, ou ajuda de custo para o ministro aqui, que era eu. Mas era muito pouco que sobrava. As despesas eram mais ou menos 80% do valor do aluguel. Então, com o dinheirinho desse tempo que sobrava, mais as minhas aulinhas, eu vivia. E havia vezes, gente, domingo, o nosso culto era domingo à noite, por causa do calor. Era tão quente aquela cidade, e o pessoal pedia para fazer o culto de noite. Porque todo mundo vinha a pé. E aí, às vezes, tinha noites que eu esperava a coleta do culto para ver se eu tinha grana para comprar uma janta para mim. Era assim. Vou parar por aqui, vou continuar depois, porque teve muita coisa que aconteceu em Dourados e foi muito importante para minha vocação, para confirmar minha vocação. E também, para mim, como experiência de vida foi importante.
e acho que tem lições que eu posso passar para o pessoal que estiver interessado nisso. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.